Então eu queria que você contasse um pouquinho da Ford Truck, da história dela, né? Como é que ela começou, do que você faz, para as pessoas te conhecerem melhor, querido. Maravilha. Bom dia, meus colegas de bancada. Carlos, obrigado aí pelo convite, excelente estar aqui. Bom dia às pessoas que estão nos assistindo aí online pela plataforma, né? E é um prazer estar aqui. Contar um pouquinho da minha história, vou tentar resumir aqui. Eu sou engenheiro civil de formação, fiz uma pós-graduação em gestão de negócios, fiz um MBA em finanças, trabalhei muito tempo no mercado de construção, trabalhei em indústria, né, aqui em Guarulhos, na Microlite, das pilhas e baterias, a Rayovac, né, com mais de 90 anos de vigorito, certamente vocês conhecem essa história. E lá em meados de 2011, mais ou menos, bateu o bichinho de empreender, eu queria montar alguma coisa e fui avaliar as possibilidades todas. E aí fui ver loja de roupa infantil, fui ver buffet infantil, vi comida mexicana, né? E aí acabei caindo na indústria. Que ano foi isso, Osmar? Isso foi 2011. Tá. Um amigo tinha comprado uma empresa de implementos rodoviários, fabricante de baús e carrocerias, em 2009 para 10. E eu estava fora do mercado por um período, fiquei lá com ele uns 7 ou 8 meses, gostei bastante desse mercado, achei pujante, achei muito ligado à economia, transporte, né? Um setor bastante forte. Voltei para uma construtora, trabalhei por 2 anos, até 2011. Em 2011 eu me vi de novo no mercado. E aí aquela coisa de, fiquei lá meus 6, 7 meses e não surgia alguma coisa interessante. Eu comecei a empreender, acho que mais por necessidade do que por oportunidade. Precisava montar Você alguma tinha coisa. referência de alguém nessa linha de implementos? Tinha referência de alguém, tinha passado por essa empresa que um amigo comprou por uns 7, 8 meses, então fiz lá um business plan, conheci um pouquinho dos números, conheci algumas pessoas, né, vi um pouquinho do mercado, entendi que naquele momento tinha um espaço grande porque era a chegada dos VUCs, então os implementos, né, para carros como o Kia Bongo, né, que o Rodrigues mencionou aqui, para trafegar aí nos grandes centros, São Paulo, Rio, Curitiba, BH, né? E achei que era interessante, porque aí eu começava pelos pequenos, os veículos urbanos de carga, não tem uma demanda tão grande assim por matéria-prima, não seria uma indústria tão forte. E aí resolvi que podia acontecer. Vim para Guarulhos, né? Na época procurei o Fácil Guarulhos aqui, tive uma assessoria aí para encontrar o local, para começar com a documentação, e me associei aí, né, algumas associações aqui de Guarulhos também. E aí a gente começou em março de 2012, né? Uma indústria para produção de baús e carrocerias para caminhões de pequeno porte. 10 anos. Nós fizemos 10 anos em março desse ano. Foi assim que começou, né? Focando em transporte de carga. No meio desse caminho, você, nesses 10 anos aqui, a base que você imaginou fazer hoje é a mesma? Você criou novos formatos? Como é que você vê essa situação? Não, eu acho que foi transformando, né? Primeiro que assim, essa questão do business plan a gente sempre faz, né? Pensando nas ameaças, nos riscos, nas oportunidades, etc. E depois quando você cai no mercado, em um ano você vê que vira tudo para baixo, porque tudo mudou, né? Tudo que você planejou, você tem que replanejar. Você tem que replanejar, porque as ameaças são outras, as oportunidades não são tantas, a receita não vem no tempo que você estava esperando, mas a despesa vem maior. E aí começa a brincadeira. Mas desde que a gente iniciou lá em 2012, eu sempre tive assim, a cada um ano ou dois, a gente precisa colocar alguma coisa nova. O mercado se transforma muito rápido, né? E foi isso que aconteceu. Eu acho que as empresas, elas se mantêm assim, né? A gente está vendo aí o exemplo da Vigorito, né? Com essa questão da locação dos veículos, agora o car sharing, né? Então você tem que estar se mexendo e o mercado vem incomodando o tempo todo, um incômodo bom, né? Você tem que se mexer. Então a gente, em 2012, começou voltado para os VUCs, em 2013 a gente ampliou a linha e começou a atender toda a parte sobre chassi, então a gente pegou os veículos da linha 3/4 até 11 toneladas. Eu quero te pedir, para quem não conhece, fala um pouquinho sobre o que é implementos rodoviários, que talvez muitos jovens assistem depois. Boa pergunta. Implemento rodoviário, você tem aí uma infinidade de implementos que você instala no caminhão, né, para poder fazer uma série de coisas. Então, no nosso caso, a gente trabalha com os baús de alumínio. Então, você vai fazer uma mudança na sua casa, você pede um caminhão, vem um baú de alumínio lá para você colocar a sua mudança e trafegar. Características, tamanho, e aí você tem carrocerias de bebida que são especiais, você tem um compactador de lixo, que é um implemento rodoviário, você tem tanques de inox para transporte de químicos, sei lá, suco de laranja, por exemplo. Você tem essas carrocerias abertas que na construção civil se usa bastante para você colocar uma areia, uma pedra, né, para usar no mercado de construção. E é uma infinidade. Você tem equipamentos mais pesados. Em implementos rodoviários você tem duas linhas, a linha leve e a linha pesada. A linha pesada são carretas, onde você compra um cavalo, né, um caminhão, e aí você vai acoplar
uma carreta ali. E aí você tem carreta também, baú de alumínio, tem o sider, que é aquele que você abre a lona lateral para carga e descarga com o uso de empilhadeira, você tem canavieiro, tem, enfim, carga geral, tem uma, né, são os implementos maiores normalmente para você fazer transferência. Então tem uma fábrica em Manaus, vou transferir a carga para São Paulo, vem numa carreta, porta fechada, né, porta a porta. Aí quando chega em São Paulo, você tem um CD ou uma loja, e aí você vende, você precisa fazer a distribuição em grandes centros. Aí essa parte são veículos menores, em caminhões que a gente chama a linha leve, ou a linha sobre chassi. Então vem o caminhão com um chassi e tem um implemento em cima, né? Então você sai da linha de transferência e vem para a linha sobre chassi. Na Ford Truck nós somos especializados em implementos rodoviários para essa linha sobre chassi, que normalmente faz a distribuição. Então, por exemplo, hoje aqui na Associação Comercial nós temos 3 mil associados, tá? Então nós temos aí um associado que ele quer empreender, quer ir para esse segmento de transportes, então ele compra lá um pequeno caminhão, ele precisa estruturar esse caminhão, ele vai procurar a Ford Truck e vai falar assim, olha, eu preciso de um baú assim, vocês desenvolvem isso tudo para ele, né? Para que eles tenham noção, né, de quanta coisa tem no mercado e ele de repente quer mudar o setor, o que ele está fazendo hoje não está trazendo essa rentabilidade, e esse é um setor muito pujante, porque num país crescente do jeito que está, né, como a gente imagina, o transporte hoje é fundamental, né? Aí ele te procura esse projeto, às vezes ele não tem ideia do que vai fazer, ele tem um propósito, mas o processo ele não sabe como funciona, né? Ele vai até a Ford Truck prepara esse processo para ele. Sim, preparamos lá, né? E no Brasil, que a gente tem um país aí com dimensões continentais e uma dependência grande, né, do modal rodoviário, que é o nosso caso, né? Mais de 60% no país, aqui em São Paulo chega a mais de 80%, transporta por caminhão. Sempre falo que tudo que a gente usa, né, a mesa, a roupa, o tênis, o sapato, a televisão, enfim, tudo aquilo passou, né, por um baú, por uma carroceria, por um transporte em algum momento. E normalmente é isso que você está falando. Ele resolve que ele vai iniciar, ele vai começar, ele precisa saber primeiro a carga que ele vai transportar, que tipo de implemento é o ideal, né? Se é uma carroceria, se é um baú lonado, se é um baú de alumínio, se ele vai transportar com empilhadeira, né? Se o produto dele é paletizado, então talvez um baú lonado seja mais fácil, ele vai usar a empilhadeira. Se ele não vai usar a empilhadeira, talvez seja um baú de alumínio, pode ser uma carroceria. Se ele eventualmente faz alguma operação em manutenção e leva funcionários, além das 3 pessoas na boleia do caminhão, ele pode colocar uma cabine suplementar para colocar outras 3 pessoas, outras 4, até 6 pessoas, né? Mais 3 no caminhão, a legislação te permite levar 9, então põe uma cabine auxiliar e depois você coloca uma carroceria ou coloca um baú, tem uma solução mista, né? E a gente ainda faz muito produto customizado lá, né? Então nós temos essa linha de implementos rodoviários para transporte de carga, mas temos também uma linha de as unidades móveis, né? Aqui no Brasil, em São Paulo, ficaram muito conhecidos os food trucks, né? Que depois acabou diminuindo um pouco, acho que a legislação deu uma fechada, né? O food truck é muito interessante quando você tem uma legislação que te permite ela travou um pouquinho, liberdade, né? Eu coloco ele hoje na porta do teatro, amanhã na porta do estádio de futebol e não sei o quê, mas quando você dá um endereço, você fala, o teu food tem que ficar nesse lugar, acabou amarrando muito, investimento muito alto, né? Para pouca liberdade e tal. Mas aí isso trouxe uma série de outras coisas. Então a gente já fez lá oficina mecânica sobre rodas, mercadinho sobre rodas, palco móvel, né? Nós temos um palco para o Derico, que é aquele músico do Jô Soares. Ele tem um programa de levar música de qualidade, gratuita, né, para cidades do interior de São Paulo. É muito bonito, a gente fez o palco móvel lá, ele e o irmão, que é músico também, eles mesmos desmontam, montam e levam para todo lugar. Fizemos estúdios de fotografia, estúdios para podcast, né? Tudo aquilo que é físico, que é fixo, a gente diz que é possível colocar móvel e a gente cria boas histórias lá, né? Tudo. Osmário, até vou pegar um gancho, Carlos, você me permite, que eu achei interessante, você falou da customização, tá? E o mercado de locação está trabalhando muito na área de pesados agora, está tendo um investimento muito alto. Sim. E muitas empresas, como, por exemplo, Aurora, Sadia, eles estão terceirizando frotas de caminhões elétricos. Como você disse bem sobre customização, vocês já têm projeto voltado para caminhão elétrico também? Nós já estamos implementando caminhões elétricos tem 2 anos, né? Que a gente começou com isso. Então, falando um pouquinho do mercado de locação, que está, né, acontecendo na linha de veículos, né, está acontecendo também na linha de caminhões, são grandes empresas, né? Então, você tem aí uma Vamos, que é do Grupo Simpar agora, que é Júlio Simões, você tem uma Ouro Verde, tem a própria Localiza, que você mencionou aqui, né, que agora, junto com a Unidas, está montando a frota dela da parte cargo também, né?
E tem outras grandes, eu acho que, poxa, tem Arval, tem Nuca América, tem, enfim, uma infinidade. Verde, E mesmo as concessionárias de caminhão, né, estão começando a partir para isso. Então é mais um canal, né, além de ter a possibilidade da venda, tem a possibilidade da locação. E tem muitas empresas partindo para isso, né? Acho que começou pelas empresas maiores, que fazem a conta, empresas que têm 1.000 caminhões, 800 caminhões, 700 caminhões, muito dinheiro empregado, né? Empregado ali no ativo, e que a hora que faz conta vê que vale a pena, né? Sai do CAPEX, vem para o OPEX, né? Sim. E ela coloca o dinheiro naquilo que é core, naquilo que é outra coisa, e começa a alocar a frota, e tem uma série de vantagens. E isso está chegando agora também no médio e no pequeno transportador. Então ele também quer experimentar, e quando ele faz conta, ele fala, puxa, é melhor locar, né? Ainda mais no Brasil, que você tem uma sazonalidade de carga, hora, né, o mercado está aquecido, hora nem tanto. Então é muito comum as empresas, bom, eu tenho 60% da frota própria, 65% e 30%, 35%, né, ou 40% eu tenho locado. Porque se o mercado cai, eu fico um pouco mais flexível em relação a isso. E no caso do elétrico, eu vejo que é muito a questão do experimentar. Então, é um veículo novo que parece muito interessante, é sustentável, né? Mas é uma coisa que está chegando agora. Não tem histórico ainda. Tem um laboratório a ser feito, isso, né? Isso. Então veio uma primeira marca, né? Que foi o pessoal da Jack Motors, trouxe um primeiro elétrico, agora a Volkswagen trouxe o modelo dela, a BYD está chegando também com o modelo elétrico dela. Agora nós temos aí entre 7 e 11 de novembro a Fenatran, que é a principal feira do nosso setor, e que deve vir com muitas novidades e muita coisa ligada ao mercado de elétrico. E aí eu tenho visto muitas empresas locando, né? Então eu vou fazer um contrato de locação, normalmente 36 ou 48 meses, e aí vamos ver como é que vai ser o comportamento do elétrico, que é novidade para todo mundo, né? O carregamento, a pós-venda, a peça, a manutenção, vamos ver como é que isso vai acontecer. Revenda, isso, mercado de eu revenda. até te fiz essa pergunta porque, como eu tenho a consultoria, muitos amigos do setor de locação me procuram perguntando se eu conheço quem tem esse know-how para fazer o projeto para atender determinado cliente. Então, hoje o mercado ele perde muito, algumas locadoras perdem muito business por não ter esse conhecimento. Então, para quem está nos ouvindo aí, tem alguns amigos assistindo, está feita aqui. Está feita. Isso Só procurar o Osmar, depois me procurem, eu passo o contato dele, a Fortruck está preparada já para esse mercado, né? Aliás, deixa eu te perguntar isso, Osmar, mão de obra para isso, Osmar. Como é que você sente hoje, meu? Como é que você prepara profissionais lá? Existe um segmento hoje específico para isso? Vou só finalizar a questão do Leandro sobre know-how, né? A gente tem visto os elétricos mais nos centros urbanos, né? E para longas distâncias o pessoal está começando a usar o biogás, que a gente também, né, instalou e fez verdadeiras frotas lá. Então faz um mix de frota elétrica para trabalhar nos centros e biogás quando eu preciso vencer espaços maiores. E a dificuldade, principalmente das locadoras, é sempre fazer essa conta, né? Porque, bom, eu tenho um veículo de 11 toneladas tradicional, né, a diesel, e eu quero saber o elétrico, como é que a coisa funciona, né? Então, com que quilometragem que eu empato a conta, quais vão ser meus riscos, etc. e tal. A gente está bastante acostumado com isso lá, então estamos à disposição. Muito bom. Com relação à mão de obra, Carlos, o nosso setor é um setor bastante específico. Né? Então, essa parte de implemento é o pessoal especializado, é uma indústria metalúrgica, então nós temos soldadores lá, montadores, pintores, eletricistas, né? Técnicos em manutenção, e a gente procura desenvolver muito internamente. Sempre traz a turma nova, né? Junto com um profissional mais sênior, sempre tem um mais novo também. E a gente vai gerando isso. Uma coisa que ajuda aqui em Guarulhos é que aqui é um polo de implementadores, né? Então eu estou muito próximo ali das principais, tem a Facchini, tem a Rossetti, tem a Truckvan, né? A Randon também ficou muito tempo por ali, a Noma tem um ponto aqui. Então a mão de obra acaba se... Sabe, o pessoal sai daqui, daqui a pouco trabalha lá, colar. A gente tem o Senai aqui em Guarulhos também, que dá um suporte muito bom para a gente, lá com o professor Renato, por exemplo, né, na parte de solda, que Guarulhos, né, tem uma demanda muito forte aí por soldadores. Sempre foi muito forte, né? Sempre foi muito forte, sempre foi. Mas o nosso caso é muito treinamento interno. Essa
esse momento de pandemia, esses 2 anos, a gente aproveitou bastante, né, para carregar o pessoal, né? Aprimorar, chamamos os fornecedores lá e fizemos bastante treinamento lá para, né, dar uma melhorada, para capitar. Você falou uma coisa muito bacana, né? Pandemia, chamamos os fornecedores, eu acho que foi um momento de intimidade muito grande, né? Foi. Você sabe que, no nosso caso, eu e minha filha, nós temos corretora de seguros, né? Nós temos uma clientela muito grande e nós criamos também alguns formatos que nos colocaram cada vez mais próximos dele, né? Nós temos lá uma concierge que atende, e eu acho que foi um processo evolutivo para todo mundo, e eu quero dizer para você que nos assiste, né? Isso aqui é uma troca de experiências, né? A importância que tem isso para a tua vida, porque aqui são histórias de pessoas, né? São pessoas normais, são seres humanos, né? Que sofreram aí com a pandemia, tiveram que ser criativos, usar sua resiliência. Você vê como quando o papo é bom, 1 hora de bate-papo já, né? Estamos findando aqui. É muito bom, excelente. Porque na verdade isso que troca experiências, né? Eu conheço o Osmar um pouco mais do que vocês, mas eu sei que Rodrigues tem quase aquela chapinha de artigo fixo da Vigorito de tantos anos que estão lá, não cresceram, né? Porque na verdade o crescimento é a soma de talentos, é a soma de preparo, é a soma de estudo. De esforços. É a soma de esforços, são dores, né? Descobrir as nossas dores, trabalhar em alta performance, mas quando a gente fala em alta performance, sabe, Osmar, a gente pensa assim, sempre está no limite, não, mas alta performance também é conhecer o lado humano de cada um, é atingir o ápice de cada um, saber da simplicidade que cada um vive, das dificuldades que cada um vive. Por quê? Porque quando as pessoas se apaixonam pelo que faz, e eu sei que vocês são apaixonados como eu sou, né? Isso aqui é um trabalho que eu faço voluntário, mas isso aqui é um momento que é uma hora cívica nossa aqui, que faz a diferença na vida dos nossos espectadores aqui, dos nossos jovens. Vale a pena, né? Vale a pena, né? Servir é melhor que ser servido, e acho que a lição que a gente finda aqui o nosso Café com Negócios nós somos uma ferramenta para você, né? A associação é uma ferramenta, e eu quero te dizer que dia 30/11 nós teremos nosso próximo Café com Negócios, será no Quinta dos Pinheiros. Momento sensacional, a gente espera receber mais de 1000 pessoas lá, teremos expositores, mas se prepare para a conexão, saia da sua zona de conforto, entende? O pior já passou, sabe por quê? Foi ontem, né? O renovo é hoje, o renovo é a esperança, pelo menos a minha esperança vem do Deus que eu sirvo e que eu creio, né? Amém. As pessoas falam assim, minha mão está calejada de trabalho, eu falo que o meu joelho está calejado, então eu agradeço a vocês pela presença. Suas considerações finais, Rodrigues. Eu que agradeço, Carlos, a oportunidade, espero ter agregado um conhecimento das pessoas do benefício da compra via CNPJ. Muito prazer em conhecer o Osmar, escutar um pouquinho da história dele, é muito bacana, como você falou, o Leandro, que também contribui muito aí na operação junto com a gente. Foi um prazer imenso estar aqui com você nessa manhã. Gente que te agradece. Leandro, suas considerações, querido. Agradecer também a oportunidade, essa abertura, prazer conhecê-lo, Osmar. E dizer que, assim, deixar uma mensagem realmente de motivação. Coloca paixão, amor no que você faz, coloca na mão de Deus, que Ele vai ser seu maior auxiliador. E aquilo que você põe amor e paixão, Deus põe a mão poderosa sobre isso e abençoa e você prospera. Essa é a mensagem final que eu deixo. Isso aí. Amigos Mar. Bom, eu quero agradecer muito aqui pelo convite, muito especial estar aqui, conhecer o Leandro, conhecer o Rodrigues, é sempre bom, né? Eu acho que quero render aqui uma homenagem, muito obrigado aqui à ACE, né, que proporciona isso, esse encontro, os eventos, né, treinamento, palestras, a gente consegue acessar pessoas que sentem as mesmas dores, pessoas que podem inspirar, né, as suas palestras aí que você tem feito, e eu gosto muito, eu vejo a carinha das pessoas. Farei agora em dezembro na sua empresa, hein? Fui lá na Fortran, é isso aí, já estamos nos preparando para isso lá. Eu acho que essa pandemia, a gente fez um MBA em gestão de crise em 2 anos, então saímos mais preparados, mais resilientes, e nesse momento tumultuado que a gente está vendo aí de país, o que eu sempre digo para os empreendedores, para os empresários, é assim, sempre foi assim, vai continuar, mais de 90 anos de Vigorito, então o nosso negócio, falo sempre isso lá na empresa, né? É vender, produzir, entregar, receber e pagar, isso não muda, independentemente de governo, vamos fazer a nossa parte. É isso aí. Gente, muito obrigado a você que nos assiste. Carlos. Findamos aqui mais um Café com Negócio na TV. Persevere. Se você quiser um conselho, que é o que eu uso para a minha vida, deixa o pai lá em cima cuidar e não permita que o mundo te transforme num mendigo de alma, entendeu? Conte conosco, conte com a Associação Comercial. Muito obrigado pela tua atenção. Obrigado, gente. Feliz.